Santo, Pai querido, Pai amado, ainda na concordância da Tua serva, Jesus. Pai, aqui está a minha vida e aqui está o Teu povo, Deus. Fala conosco, Pai, profundamente. Queremos sentir, meu Pai, a Tua presença neste lugar. Queremos já Te agradecer pelo Teu Santo Espírito, Pai, que chegou primeiro do que nós a este lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu faço a minha oração de perdão diante do Teu povo e diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor possa me perdoar, Deus, por tudo que eu fiz que desagradei o Teu coração no dia que se chama hoje, ó Deus. Se foi no pensamento, Pai, no falar, no agir, no vestir ou no andar, Senhor. O Senhor que nos conhece, Pai, mas diante de Ti, trazendo esta Tua palavra, eu quero me encontrar limpa diante de Ti, Senhor. Por isso, aqui está a Tua serva, usa conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que eu diminua para que o Senhor cresça. E para o Teu povo, Deus, sair daqui alimentado da Tua palavra que não volta vazia. E nós já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus poderoso. E hoje nós vamos estar aqui com a palavra do Senhor em 2 Samuel. 2 Samuel 9, e vamos falar de fidelidade. A palavra para a nossa vida hoje é fidelidade. Que Deus, esteja neste lugar com os corações aqui, vendo os corações de cada um de nós, e que o nosso coração esteja aberto verdadeiramente para receber essa boa palavra do Senhor. Que fale profundamente com cada um de nós, amém? 2 Samuel 9 diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Nós vamos ficar aqui e vamos entender por que Davi fez esta pergunta, né? Então nós vamos falar sobre fidelidade e nós vamos começar a entender que aqui Deus estava também requerendo de um povo fidelidade, amém? Aí mesmo nós só vamos passar para frente em 1 Samuel 17, para a gente começar a entender o que Deus quer falar para nossas vidas hoje. 1 Samuel 17 diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acompanharam em Efés-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra. Significa da frente do outro, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça, escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7
5,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Imagina este homem grande. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês o servo de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. José tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Tá certo. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao acampamento da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha do exército, estava saindo para sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam posicionados em linha de batalha, em frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com ele, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual a Davi e ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Vamos dar uma paradinha aqui, que nós vamos prosseguir. Hoje nós vamos ler Bíblia. Amém, igreja? Para a gente começar a entender, até chegar lá em 2 Samuel, né? Então, a gente viu aqui 2 povos frente a frente, né? Para ter uma batalha, né? Uma afronta muito grande àquele povo. Saul sendo o rei, né? E ali tinha os seus 2 exércitos, um frente ao outro. Porém, no exército adversário, que tinha lá Golias, aquele homem grande, aquele homem forte,
né, que se achava o tal e estava na frente das batalhas, e todos ali colocavam ele porque verdadeiramente ele era grande. O outro exército, ele também tinha homens fortes. Lógico que tinha. Mas aconteceu algo incrível, como acontece em nossas vidas. Nós olhamos a aparência. Nós olhamos a grandiosidade aos nossos olhos humanos, o que pode nos acontecer. Porque todo aquele exército lá de Saul teve medo. A palavra diz que eles ficaram atônitos, com medo. Quem ousaria abrigar sozinho com aquele gigante? E nossa vida hoje não é diferente. Muitas vezes vem uma situação em nossas vidas onde nós colocamos os nossos olhos e falamos: não vou conseguir, eu vou morrer. E é verdade. Vamos dar sequência à palavra do Senhor. No 25 diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Então ali já havia uma recompensa para aquele que enfrentasse aquele gigante. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do povo vivo, do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, viu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. A palavra de Davi chegaram a ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então aqui alguém tomou a dor daqueles que estava afrontando não só o povo, mas ao Deus vivo. A palavra do Senhor disse que, não mexa com os ungidos dele, porque nós somos meninas dos olhos dele. E Davi aqui se posicionou, disse: não, contra o povo até pode, mas contra o meu Deus, ninguém, nem nada é maior do que esse Deus. E deu a sequência à palavra do Senhor. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então o próprio rei, que estava acostumado à batalha com seus soldados, olhou para aquele menino e já foi dizendo que ele não tinha condição nenhuma de vencer. E mostrou um exemplo que aquele gigante, desde novinho, já fazia isso. Já tinha experiência. E ele, sendo um menino, ele não iria conseguir. Mas o que foi que Davi fez? Davi não desistiu, porque ele sabia que o Deus de Israel
era com ele. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo daquilo e em seguida pegou o cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocando-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e o cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres dos exércitos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E foi isso que aconteceu. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês na nossa mão. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Davi venceu aquele filisteu. Igreja, aquele menino confiou totalmente no Senhor. Hoje a nossa vida tem que estar com esse mesmo pensamento, porque muitas coisas vêm sobre a nossa vida, mas nós hoje vamos também compreender o que é fidelidade. Fidelidade com o irmão, fidelidade com o pai e principalmente a fidelidade de Deus.
Porque Deus não deixou Davi envergonhado. Ele apresentou uma fé grande diante de Deus, ele confiou em Deus, ele creu verdadeiramente que ele ia matar aquele filisteu, aquele gigante, e ele esperou a hora certa, porque ali foi Deus que o ajudou. Ele disse: você vem realmente contra a minha vida, lança com tudo que você tem, mas eu vou em nome do Senhor. Então ele confiou totalmente em Deus, e Deus usou da sua fidelidade com Davi, para mostrar a todos, naquele tempo, que Deus é Deus. Hoje não é diferente na nossa vida. Muitas coisas vêm à nossa vida, mas nós temos que estar diante de Deus, confiando, esperando, que Deus é aquele que vai fazer. Mas como nós vimos lá em 2 Samuel, porque que tudo isso foi falado? Para a gente saber que depois que Davi, ele venceu a esse gigante, foi tudo lindo e maravilhoso. Todo mundo aplaudiu Davi, inclusive o rei. E Davi começou a vencer todas as batalhas, porque ele confiava no Senhor. E mais para frente, aquele mesmo rei que pegou Davi, levou para sua casa, tirou da casa dos seus pais e botou para ele comer na mesa junto com os filhos dele, começou a ver que todos ali em Israel, adorando a Davi, né? Parabenizando a Davi, aquele rei teve inveja. Ele começou a ver que Davi era diferente. E começou também a ver, esse rapaz vencendo todas as batalhas. E ele vai em nome do Senhor, ele será o novo rei. E começou uma batalha para matar Davi. Mas a fidelidade que nós estamos falando aqui é, quando isso tudo acabou, Davi fez uma amizade linda com o filho do rei, Jonatas. E por causa dessa amizade, uma aliança que Davi fez com Jonatas, depois que Davi foi rei, estava no trono, nós vamos ver, através da palavra, o que essa fidelidade de amizade fez para aqueles que ainda estavam vivos. Como pergunta lá em Samuel, que as bênçãos do Senhor recaíssem sobre ele. O que é isso para a nossa vida hoje? Significa que através de mim, que através de você, com a fidelidade que você tem com Deus, vai cair sobre as nossas gerações fidelidade de Deus. Cura, libertação, proteção, virá com tudo isso. Porque a nossa aliança que nós estamos fazendo, já fizemos com Deus, vai alcançar gerações e gerações, nossas gerações. Amém? Então, quando ele fala em 2 Samuel 9, certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade e fidelidade por causa da minha amizade com Jonatas? Aí nós vamos ver que verdadeiramente Deus, ele é fiel. Mas aí no 1 Samuel 18, nós vamos estar do 1 até o 4. 1 Samuel 18. Depois dessa conversa, de tudo isso que aconteceu de Davi com Saul, surgiu uma grande amizade entre Jonatas e Davi. E Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. Mas Jonatas fez um acordo de amizade
pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi a sua túnica e a sua espada, seu arco e o seu cinturão. Então, Davi ali fez uma amizade com o filho do rei. O rei começou a perseguir Davi para matar, mas aquela amizade o protegeu. Quando o filho sabia que o pai estava tramando para matar Davi, ele ia lá e avisava. E quantas vezes Davi fugiu para que isso não acontecesse, como não aconteceu. Por isso que lá em 2 Samuel, essa amizade, Davi já no trono, queria passar para alguém que ainda estivesse vivo. Porque em 2 Samuel, o rei não estava mais vivo, nem Jonatas estava mais vivo também. Então ele perguntou se tinha alguém, e a palavra do Senhor diz assim: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E a gente vai dar sequência para a gente ver esta fidelidade. Nós sabemos que Lodebar é uma terra distante, né? Lodebar é uma terra do esquecimento. Mas ainda assim, a fidelidade de Deus alcançou o filho de Jonatas para receber de Deus, através de Davi, pela fidelidade da amizade de Jonatas e Davi, aquele que poderia receber. E a palavra do Senhor diz: então o rei Davi mandou trazê-lo lá de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque todos da família do rei estavam mortos. E ele temia contra a própria vida, porque ele era o único que estava vivo. Mas disse-lhe Davi: pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupe com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, você tratará a colheita para que haja provisão na casa do neto do Senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenar. Assim Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi
morar em Jerusalém, pois passou a comer sobre a mesa do rei. O que é que essa história trouxe para a minha vida? O que é que essa história do passado traz para a nossa vida hoje como igreja? Não importa se somos esquecidos, não importa se nós temos alguém da nossa família também que está lá esquecida, onde a gente acha que não pode, que não vai conseguir. Deus trouxe para a minha vida o entendimento que as minhas promessas, a minha aliança que eu fiz com você, eu sou fiel e justo para não só você receber, mas toda a sua geração. Então vai cair sobre seu marido, seu filho, sua tia, seu sobrinho, vai acontecer, porque Deus firmou uma aliança comigo e com vocês, assim como firmou lá com Davi. E através que nós estamos trazendo nesta noite, de uma aliança com o homem, ali existiu aliança com o homem e aliança com Deus. E Davi não podia trair este pacto, vamos dizer assim, esse voto que fez com essa amizade com Jonatas. Então, nosso Deus é aquele que diz, se tem alguém na nossa casa que tem N problemas, se a gente for citar aqui, é filho em drogas, é depressão, é doença, não aceitou Jesus ainda, é aquele que está distante de mim, de você, aquele que pode estar até em outro país. Mas Deus diz, se você for fiel, eu serei fiel contigo. E a palavra diz sim, que Deus não mata um por amor à nossa vida, não mata um porque tem uma fidelidade, uma aliança conosco. E essa história lindamente trouxe ao meu coração para falar com toda a igreja a fidelidade que Deus quer. Deus requer fidelidade da minha vida, Deus requer fidelidade da vida da igreja. Para alcançar as bênçãos do Senhor, nós temos que primeiro crer, lógico, confiar e esperar em Deus. Foi falado nessa história que quem vence a batalha não somos nós, não foi aquele povo, mas o Senhor venceu por Davi. O Senhor estava à frente, no controle, porque aquele homem grande, como diz a palavra, ele lançou os dardos, ele lançou a flecha, mas foi o que Deus fez? Livrou. E não pegou em Davi. E nós, humanamente falando, uma pedra, ele diz que catou 5 pedras lisas. 5 pedras lisas. Ele não usou as 5 pedras. Uma pedra certeira matou o gigante. E Davi reconheceu que Deus é Deus e mostrou para um povo que aqueles que estão com o Senhor não perde batalha. Aquele que coloca na mão do Senhor a situação não está perdido. E mais, as bênçãos do Senhor vai ser acrescentada à nossa vida através dessa fidelidade com Deus. Quem aqui já não chorou por alguém, não pediu por alguém e alcançou? Eu já. Minha mãe, 10 anos, eu orando para que ela aceitasse Jesus. 10 anos, como o pastor já pregou aqui, foi um processo. Até ela aceitar Jesus, como cada um tem um processo. Mas se eu desistisse, porque eu sabia que eu não podia fazer mais nada, convidava para a igreja, falava do amor de Deus. Chega uma hora que você diz, chega, eu não aguento mais, é coração duro, e até aqui deu. Tem muita gente que para até de orar por a pessoa. Mas aquele que deposita verdadeiramente na mão do Senhor a fidelidade de Deus, vai ver, sabe o que, igreja?
a sua oração, o seu choro, o seu jejum. Deus olha e olha com amor, e Deus usa da sua fidelidade para que aquele outro seja alcançado. Deus vê a noite que já se passou sem dormir, orando. Quando nós nos ajoelhamos para pedir por alguém, Deus está vendo também. E aí Deus pode ver, olha Hélio, realmente, não merecia não, mas por amor a você, Deus, vou fazer com que isso aconteça. Então Deus diz que é por minha causa, por sua causa. Porque nós fizemos uma aliança com Deus. E é através da nossa fidelidade com Deus que muitos serão alcançados. Aquele homem numa terra distante, numa terra esquecida, um homem que era aleijado dos pés, alguém precisava fazer alguma coisa para ele. Alguém tinha que trabalhar para ele, alguém tinha que carregá-lo. E estava esquecido, só tinha ele da família vivo. E ele, quando viu que o rei chamou ele, ele temeu, porque disse, agora quem vai morrer sou eu. Mas a fidelidade de Deus operou para aquela pessoa, aquele homem. E Deus foi com ele. Passou a comer na mesa do rei. Isso significa que eu e vocês e os nossos, tendo fidelidade com Deus, nós alcançamos. Deus quer que eu e você, cada um aqui, olhe e veja que Deus, Ele confia em mim, Ele confia em você. Então, na nossa casa, como é que está a nossa casa? Né? Precisamos como? A nossa casa pessoa, a nossa casa Rosângela. Preciso restaurar o altar é minha vida, a minha comunhão com Deus, a minha oração, o meu jejum, a minha súplica, o meu choro. Ler a palavra, estar com Deus, porque atrás de mim tem muita gente que precisa de mim. E Deus diz que por causa de você, eu não mato. É pouca coisa, igreja? Não. Mas eu e vocês precisamos estar posicionados para receber do Senhor essa lealdade com Deus, ser fiel a Deus, ser fiel no pouco, que eu serei no muito. Então não pense, Deus está vendo todas as coisas e Deus é conosco. Todas as promessas que existem na Bíblia é nossa. E nós muitas vezes não tomamos posse dessas promessas de Deus. E Deus fala muito forte ao nosso coração. Fidelidade. Deus requer fidelidade da igreja. Porque as bênçãos já são nossas. Por que não recebemos as bênçãos? Por que que nós não recebemos muitas vezes a nossa bênção? Temos que estar diante de Deus para que Deus olhe para nós e veja, né, esse amor. Levar a palavra de Deus àqueles que precisam, não é verdade? Aquele que você não dá nada, aquele que você passa na rua, muitas vezes você passa, está ali fedendo, não quer parar, né? Porque é isso muitas vezes que acontece. A palavra diz, passou o levita, né? Passou o sacerdote. Quem foi que teve compaixão? Ninguém teve. Mas ainda assim, esquecido, numa terra distante, lá em Lodebar, Deus olhou e viu. E o rei disse, não, agora que eu tomei posse, eu vou fazer aquilo que eu prometi ao meu amigo. Eu, estando vivo, tomando posse, eu ia ser com a família dele. E quem restou? Mefibosete. Esse recebeu tudo. Que coisa linda da parte do Senhor. A fidelidade de Deus dura para sempre, né? Nós até falamos. A misericórdia, a graça, o amor, dura para sempre. Mas para que isso
recaia sobre nós, nós temos também que estar em fidelidade com o nosso Deus. E quando eu pude ler aqui, eu disse, Senhor, é verdade. Precisamos ter essa sinceridade. Precisamos mesmo cumprir com o que nós falamos. Porque o rei Davi, ele poderia se esquecer disso. Poderia, não poderia. Poderia se esquecer disso que ele falou. Através da amizade, eu vou ser com sua família. Eu vou estar com sua família, restituir sua família. Mas o rei, quando estivesse lá, Davi, ele poderia dizer, cadê Saul? Morreu. Cadê Jonatas com aquele que eu fiz esse voto, que eu disse a ele, não, meu amigo, realmente eu vou fazer quando eu tomar posse. O que é que a gente vê os políticos aí? Muitas vezes. Quando, nunca chega esse quando. Não tem palavra, mas através dessa fidelidade de Davi com Jonatas, Mefibosete pôde alcançar. E porque também Davi fez tudo isso? Porque ele pôde ver e sentir a fidelidade de Deus com ele. Onde ele olhou aquele gigante. Eu não estava lá não, meu irmão. Meus irmãos não estavam lá não, mas Deus me livra dessa. Deus me ajude. Deus, o Senhor é fiel na minha vida. Será que dá para a igreja nós imaginarmos o que foi que Davi, olhando para aquele cara gigante, querendo matar ele? Será que a gente tem a noção de saber o que aquele rapaz, aquele menino pensava? Deus não sou eu, mas é o Senhor com quem eu confio. Deus não sou eu, mas você não vai deixar seu filho envergonhado, porque o Senhor é o Deus de Israel. Deus, Ele não afrontou somente a este povo, nem a mim, Ele afrontou a você, Deus. Será que nós conseguimos imaginar o que aquele menino pensou? Eu fiquei, quando eu li tudo isso, estudando, eu comecei a imaginar um monte de coisas. Porque eu sou pessoa, você também. E em uma hora difícil, o que é que nós falamos com Deus? Deus, eu não estou conseguindo? Deus, eu não vou conseguir? Deus, eu não vou suportar? Mas quando eu li aqui, eu não vi desistência nesse menino. Eu não vi palavra de derrota nesse menino. Pelo contrário, todo o tempo, ao ler todo 1 Samuel e 2 Samuel, eu mentalizei verdadeiramente que aquele menino dizia, como se a gente lê tudo aqui, nós vamos saber. Deus de Israel, aquilo que tudo pode, aquele que eu confio, aquele que vence batalha, aquele general de guerra, aquele que vai à minha frente, aquele que vai derrotar este gigante, para que o nome dele seja glorificado, e toda a terra, toda essa vizinhança, todo esse povo vai reconhecer que existe um Deus em Israel, aquele que tudo pode. E eu comecei na minha mente ficar, Senhor, verdadeiramente o que nós precisamos é isso, é não desistir, é saber que a sua fidelidade, o seu amor dura para sempre. Preciso ser fiel a essa fé que eu tenho e dizer que eu confio no Senhor. Igreja, se a igreja, nós aqui pudermos chegar em casa e ler 2 Samuel todo e 1 Samuel todo, você vai ver a fidelidade de Deus com Davi. E Davi não deixou passar barato com Jonatas, não. Ele honrou aquilo que Deus também honrou na vida dele. E nós precisamos de sermos pessoas igual a ele. Honrar com as nossas palavras, né? Se você fez um voto, cumpra o seu voto. Faça, porque Deus está vendo. Deus está nos vendo. Então, verdadeiramente, eu fiquei apaixonada por essa história. Ao ver pessoas que se rendem ao Senhor, que têm fidelidade com Deus. E Deus olha, oh, meu filho, verdadeiramente,
Quem está nessa peleja, quem está na frente sou eu, porque você, sozinho você não vai poder. E é verdade, somos seres humanos, somos falhos. E aquele povo ali olhou para Davi e disse: você é louco, você está indo para a sua morte. Todos temeram, todos. Mas Davi confiava tanto em Deus e sabia que a fidelidade de Deus não ia deixar ele. Ele não seria envergonhado. Então, igreja, o que eu trago para esta noite, para a minha vida e para a vida de vocês, é ser fiel ao Senhor, para que os nossos filhos, os nossos maridos, a nossa tia, como eu disse, Deus alcança meu primo, Senhor, está distante. Aí Deus lembra para a minha vida e você, por causa de você, Rosângela, por causa de você, Camila, por causa de você, Hélio, vai acontecer, porque a aliança que eu fiz com você ainda está de pé. Eu não quebro a aliança com meu filho, e eu vejo você com fidelidade, em oração, em jejum, em busca. E Deus disse: por causa de você, eu vou fazer. Que Deus é esse, igreja? E eu fiquei apaixonada, como eu estou repetindo, porque até agora eu estou com isso dentro de mim. Que Deus fiel é esse, maravilhoso? Vamos ser fiel, igreja, ao nosso Deus, para que Ele possa alcançar a nossa geração. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração para nossas vidas hoje. Eu vou pedir que a igreja, em nome de Jesus, se coloque de pé. Nós vamos